faz nada sozinho, irmãos. Ninguém. Nós precisamos de discípulos. Qual foi a ordem de Jesus? Está aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 28. A ordem de Jesus foi a seguinte. Nós já vamos ler para vocês. Mateus 28, 19. Diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus falou: ide, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, que eu vos tenho ensinado. A igreja do Senhor tem que ter ensinamento. O ensinamento vem através do que? Da palavra, irmãos. Da palavra. Nada está acima da palavra. Nada. A profecia não está acima da palavra. E eu vou falar uma coisa: Deus não é Deus de confusão. Deus está falando através da palavra no altar. Deus não vai levantar um profeta no meio da igreja para cortar a palavra no meio. Deus não é Deus de confusão. O Espírito de Deus não é de confusão. Se Deus está falando no altar, Ele não vai levantar um profeta no meio da mensagem para parar a mensagem, parar a palavra, para Ele falar, porque Ele já está falando através da palavra. Tem muita bagunça por aí, tem muita brincadeira por aí, irmãos. O pregador está pregando, de repente levanta um lá, começa a profetizar, levanta outro lá, começa a profetizar, levanta outro lá, começa a profetizar, vira uma bagunça. Isto não é de Deus. Isto não é de Deus. Não é assim que Deus age. As coisas de Deus são organizadas e são santas. Se você tem uma palavra para entregar, espere terminar a mensagem que está no altar, e depois você se levanta e entrega a palavra. E outra coisa, respeite a autoridade que está no altar. Respeite a autoridade que está no altar, porque a autoridade está com aquele que está no altar. Chegue para ele e diga: pastor, apóstolo, eu tenho uma palavra, Deus me deu uma palavra. Agora, Deus te deu uma palavra, fale o que Deus falou. Não acrescente nem diminua. Tem pessoa que não tem noção das coisas de Deus. Tem pessoa que pede oportunidade para contar um testemunho. Aí ela vai contar o testemunho, aí ela pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia e pregar. Ei, a oportunidade foi para você contar o testemunho. Conte o testemunho. Conte o testemunho. E aprenda que o culto tem ordem. O teu testemunho tem que ser dosado. Você não pode tomar todo o tempo do culto para contar um testemunho. A menos que o pastor fale: hoje, irmãos, nós vamos ouvir o testemunho da irmã tal, é extenso. Então eu peço paciência para vocês, mas é para dar o testemunho. Tem pessoa que pega para dar o testemunho e daqui a pouco ele fala: posso cantar um hino? Você não pediu oportunidade para dar o testemunho? Dê o testemunho. Dê o testemunho. Se fosse para cantar o hino, você iria cantar o hino e não iria dar o testemunho. As pessoas têm que saber a se comportarem na casa de Deus, ter ordem e decência na casa de Deus. É a casa de Deus, não é bagunça não. Não é bagunça não, é a casa de Deus. Você tem que saber se comportar. Tem pessoa que vem para a casa de Deus e na hora do culto fica no celular lá, nem presta atenção no culto, fica o culto inteiro no celular. O que você vem fazer no culto? Você não veio adorar a Deus?
Então larga esse maldito celular. Será que você não respeita a casa de Deus? Vou falar uma coisa: pessoa que na hora do culto fica no Instagram, no Facebook, fica, pessoas que na hora do culto fica, meus irmãos, no WhatsApp, pessoas que ficam nas redes sociais na hora do culto, esta pessoa está desrespeitando a palavra de Deus e a autoridade de Deus, que é o pastor que está no altar, que é o pastor. Esqueça do celular na hora do culto, a menos que você vá ler a Bíblia que está no celular. Leu a Bíblia? Guarda o celular. Respeita a casa de Deus. Vai na frente de um juiz lá no fórum, vai lá, e diante do juiz começa a teclar, a mandar mensagem. O juiz vai te chamar a atenção e te tirar dali, daquele ambiente, porque você está desrespeitando a autoridade. Agora, se você respeita a autoridade da terra, por que você não respeita a autoridade divina? O culto do Senhor. Pessoas que na hora do culto começam a conversar, começam a rir, começa a brincar na hora do culto, e cutuca um e cutuca o outro. Você não tem temor de Deus, não? Você não tem respeito pela casa de Deus, não? Tem não? Então eu estou te ensinando hoje a você respeitar a casa de Deus, respeitar o culto. Se o teu pastor nunca te ensinou, hoje eu estou tomando liberdade para te ensinar. Você tem que respeitar a casa de Deus. Você tem que respeitar o culto. Você está ali para adorar a Deus. Sem dizer que as pessoas trazem os filhos para a casa de Deus, e às vezes tem igreja que não tem escolinha. Aí a pessoa pega o filho e solta dentro da igreja, como se a igreja fosse um parque de diversão, para o filho correr para lá, correr para cá. Aí o filho corre, sobe no altar e mexe nas coisas do altar. Ei, você trouxe o teu filho para a igreja? Faça isso, traga. Mas você é mãe, você é pai, segura o teu filho, cuide do teu filho. Não solte o teu filho para ele ficar correndo dentro da igreja e tirando a atenção do culto, tirando a atenção da palavra de Deus. Ensina o teu filho a ter reverência ao culto desde criança. E isto, quando os pais não levam os filhos para o culto, e chega na hora do culto, sabe o que o pai faz? Pega o celular e coloca em joguinhos, para o filho ficar jogando joguinhos dentro do culto, ficar vendo vídeos na hora do culto. Você está ensinando para o teu filho que ele pode ir para o culto e não está nem aí para o culto, que aquilo ali não tem importância nenhuma. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele for velho, jamais se desviará do mesmo. Ensine que o teu filho está no culto para adorar a Deus. Você quer dar o celular para o teu filho na tua casa? É problema teu. Eu não aconselho você dar, mas você quer dar? Dê. Agora na igreja, isso quando o celular não está alto ainda, o volume alto, atrapalhando até o culto, e a criança nem presta atenção no culto, porque você como pai não tem capacidade, você como mãe não tem capacidade de controlar as emoções do teu filho. Por isso você tem que dar o celular para ele. Você assiste o culto, mas o teu filho, não sabe nem o que está se passando ali, porque para ele o importante é estar no celular e não adorando a Deus. Você está ensinando muito mal a próxima geração. Você não está preparando o teu filho para servir a Deus. Você não está preparando a tua filha para servir a Deus, porque você não está ensinando para ele o valor do culto, o valor de adorar a Deus, o valor de servir a Deus. Você não está ensinando para ele os valores cristãos, que quando nós entramos na casa do Senhor, nós devemos guardar os nossos pés, nós devemos vigiar. O que é guardar os pés, irmãos? É vigiar. É vigiar. E a palavra de Deus diz que é para nós nos inclinarmos para ouvir, do que oferecer sacrifício de tolo. O que é um sacrifício de tolo? Você está ali dentro da igreja, mas o teu coração está lá fora. Isso é um sacrifício de tolo. Você está ali no culto, mas a tua mente está lá fora. Está lá fora.
A tua mente está lá fora. Você está ali, mas por uma obrigação. Você não está ali para adorar a Deus. E é por isso que a tua vida não muda. É por isso que a tua vida continua do mesmo jeito. Você está, há anos dentro de uma congregação e a tua vida não muda. Porque você ainda não aprendeu o valor de ser um adorador. Você vem no culto só por vir e não vê a hora de acabar o culto para ir embora. Não vê. E ainda tem a capacidade de falar: o culto hoje está frio. O culto não está frio não. Quem está frio é você. Porque você não está adorando, porque você não está glorificando, não está louvando a Deus. O culto hoje, a palavra hoje não foi uma palavra que edificou. Sabe por quê? Porque você não absorveu a palavra. Porque muitas das vezes você gosta daquela palavra que enche o teu ego, né? Que enche o teu ego, que massageia o teu ego. Mas Deus corrige os seus filhos. Deus corrige os seus filhos. E se você é filho, se você é filha, você vai aceitar a correção de Deus. Você vai aceitar a correção de Deus. Porque quando você corrige o teu filho, por que você corrige? Porque você não quer que o seu filho se perca. Assim é Deus. Quando Deus está te corrigindo, é porque o Senhor não quer que você se perca. Porque a tua alma é preciosa, a tua alma é importante para Ele. Respeite a casa de Deus. Respeite. Não tem nada acima da palavra de Deus. Não tem revelação. Hoje o Espírito Santo falou que não é para mim pregar a palavra, que é para mim só orar por revelação. Que o Espírito Santo falou nada. É você. Aonde que o Espírito Santo vai mandar tirar o principal do culto, que é a palavra? O alimento. Você tira o alimento da tua mesa? Você tira? Não, hoje ninguém vai comer aqui em casa. Não, você quer se alimentar, porque você precisa de vigor para trabalhar, para lutar, para ter uma vida normal, sadia. Você precisa se alimentar de coisas saudáveis. Agora você não tira o alimento da tua mesa. Você todos os dias tem as tuas refeições. Por que você vai tirar o alimento que é a palavra de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pregador que fala que o Espírito Santo falou que não é para pregar hoje, que é só para orar por revelação, que é só para ter avivamento. O avivamento vem pela palavra, irmão. Não existe avivamento sem palavra. Avivamento sem palavra é movimento, é barulho. São crentes vazios, são crentes que não têm forças para enfrentar a luta, para enfrentar a barreira. São crentes que estão totalmente alheios à palavra de Deus. O verdadeiro avivamento vem pela palavra. Mas o avivamento, ele atrai as pessoas porque atraiu as pessoas, sim. Mas o que salvou foi a palavra. O que salvou foi a palavra. No dia de Pentecoste, enquanto todos estavam falando em línguas, todos estavam falando em outros idiomas, né? Não era só línguas estranhas. Tinha cerca de 17 nações em Jerusalém. Cada um os ouvia falar no seu próprio idioma. Eles foram atraídos, mas eles foram salvos pela pregação. Quando Pedro começou a pregar e falar a respeito do sacrifício de Cristo, da morte, ressurreição, ascensão de Cristo e o envio do Espírito Santo que estava em Joel 2:28, Pedro começou a pregar a palavra de Deus, e através da pregação da palavra de Deus, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Lá em Atos 3, mas o milagre atrai as pessoas, mas o que salva é a palavra. Lá em Atos 3, quando aquele homem que estava na porta do templo chamado Formosa foi curado por Pedro e João, que ele, pela autoridade de Jesus, estava na vida de Pedro e João, que ele entrou saltando e pulando e dando glória a Deus dentro do templo. Todos foram atraídos pelo milagre, mas só foram salvos quando Pedro pregou a palavra e disse: por que vocês estão olhando espantado para nós, como se nós tivéssemos feito isso de nós mesmos? E Pedro começa a falar: é o poder do Senhor Jesus, o Senhor Jesus que vocês mataram.
Ele ressuscitou. Pedro começa a pregar a palavra e diz: o Senhor nos revestiu de autoridade. E por isso este homem que vocês viam lá pedindo esmola, agora está aqui glorificando a Deus. E naquele dia 5.000 almas, 5.000 vidas se renderam, mas pela pregação da palavra. Existe um falso avivamento nos altares. Existe um falso avivamento nos altares. O pular, o saltar, o cair, o virar piruleta, o rodopiar, né, irmãos? Existe um falso avivamento. Esse não é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é você ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, se encher da palavra, se encher do espírito de sabedoria através da palavra, e você sair dali e pregar a palavra para aqueles que estão morrendo, aqueles que estão sendo destruídos. Este é o verdadeiro avivamento. Você receber a palavra e transmitir a palavra, ensinar a palavra. Ensinar a palavra. É por isso que está assim, de meninice dentro das igrejas. Pessoas revelando o que Deus não revelou, pessoas profetizando o que Deus não mandou profetizar. É por isso que está aí, cheio de meninices dentro das igrejas. A pessoa fala: eita, que o culto foi bom hoje. Foi bom porque eu caí 3 vezes na unção. Nossa, eu caí 3 vezes na unção. Aí você pergunta para ele: e a palavra, o que foi dito? Eu não sei o que foi dito na palavra, não. Eu sei que eu caí 3 vezes. Recebeu o quê? Recebeu o quê? Não se alimentou. Sai dali na primeira luta, desvia. O senhor é contra, apóstolo? Não, irmão, eu sou pentecostal até o tutano. Eu sou contra deixar de pregar a palavra de Deus. Eu gosto de ver a glória sendo derramada, as pessoas cheias do Espírito Santo. Eu oro para as pessoas serem batizadas no Espírito. Eu oro para que os nossos cultos não sejam meros ajuntamentos de pessoas, mas sejam debaixo das línguas de fogo do Espírito Santo. Mas sem palavra está errado. Não é avivamento, é só movimento. A igreja enche, lota e daqui a pouco não fica ninguém. Porque a palavra faz você ficar firmado na rocha. Você entender que você tem que estar firmado na rocha. Você tem que estar firmado na promessa do Senhor em Cristo. Porque senão você não tem salvação. Eu não consigo entender pessoa que diz que está cheio do Espírito Santo. O homem diz que está cheio do Espírito Santo, dentro da igreja pula, fala em língua, chega em casa, bate na esposa, xinga, chama palavrão. Que Espírito Santo é esse, irmão, que não te transforma? O Espírito Santo que eu conheço me transforma, me regenera em nova criatura. Como que a pessoa diz que está cheia do Espírito Santo? A mulher diz que está cheia do Espírito Santo e pula, e prega, chega em casa, não é submissa ao esposo. Como que você está cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo que está em você não diz para você que você tem que ser submissa ao teu esposo, que ele é a cabeça e você é a adjutora? Quer mandar mais do que o esposo? Onde já se viu? Que Espírito Santo é esse que não te transforma, irmã? O Espírito Santo que eu conheço transforma a mulher, transforma o homem, transforma o jovem. O jovem diz que está cheio do Espírito Santo, pula dentro da igreja, mas sai da igreja, vai ter relação sexual fora do casamento. Vai ter relação sexual fora do casamento. Que Espírito Santo é esse que não te convenceu do pecado? Me diz, me diga. O jovem diz que está cheio do Espírito Santo, sai da igreja e é rebelde para o pai, é rebelde para a mãe, responde, maltrata o pai e a mãe. Que Espírito Santo é esse, jovem, que está na tua vida, que não ensinou a você que tem que honrar pai e mãe? Me diga. O Espírito Santo que eu conheço transforma, liberta, regenera. O Espírito Santo que eu conheço, ele veio manifestar o Pai na minha vida. E Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é justiça. Aí a pessoa diz: estou aprendendo de Jesus que é manso e humilde de coração, mas é orgulhoso, é soberbo, é rebelde, é iracundo, vive comprando e não pagando. Qual Jesus que você está aprendendo? O Jesus que eu aprendo, ele me faz ser humilde, ele me faz ser manso, simples, prudente, vigilante. E é isso que está faltando nas igrejas, ensinamento. E eu estou aqui para te ensinar, porque eu quero a tua salvação.
Eu quero a tua salvação. Ser cheio do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito Santo. Isto é ser cheio do Espírito Santo. É você ter os frutos do Espírito Santo na tua vida. Os frutos do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, em você. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Já estou aqui, vou ler para vocês o que é ser cheio do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é perseverança, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não existe condenação. Você é cheio do Espírito Santo? Onde está o amor? Onde está o amor? Quer derrubar o teu irmão? Quer tomar a posição que ele tem na igreja, que Deus deu o cargo? Quer matar o irmão na fé para ocupar o cargo dele? Que Espírito Santo é esse? Que Espírito Santo é esse que não ensina para você que fofoca não é de Deus, que calúnia não é de Deus, que mentira não é de Deus? Que Espírito Santo é esse que habita na vida das pessoas e não está ensinando as pessoas a deixarem o erro, a deixar o engano, a deixar o pecado? O Espírito Santo que está na minha vida me transforma. Não aceito fofoca contra ninguém. Não faço fofoca contra ninguém. Não aceito ninguém falar mal de ninguém para mim. Não falo mal de ninguém para mim. Não sou perfeito, mas o Senhor tem aperfeiçoado o seu poder na minha fraqueza. O Espírito Santo está em você? Comece a ter as atitudes de um cristão cheio do Espírito Santo, que não é pular, não é saltar, não é girar, não é cair no chão, não é fazer aviãozinho, dentro da igreja, não é pular dentro da igreja, não é cair no chão, não é rodopiar. Ser cheio do Espírito Santo é ter os frutos do Espírito. Amor não é dom. Aquela pessoa tem o dom do amor. Não, a pessoa tem o fruto do Espírito, que é o amor. Que é o amor. Você é cheio do Espírito Santo? Mostre as tuas atitudes de um cristão salvo, cheio do Espírito Santo. Mostre a tua transformação para as pessoas. Aquele que quer fazer o mal para você, faça o bem para ele. Aquele que te amaldiçoa, abençoe a vida dele. Abençoe. Aquele que te odeia, ame esta pessoa. É isso que Jesus ensinou. É isso. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Ter os frutos do Espírito e ter o caráter de Cristo regenerado dentro de você. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe. Em nome de Jesus.